Olá, muito boa noite para você. Em meio a toda a discussão sobre ajuste fiscal e cortes em programas do governo para permitir o recuo da inflação e a retomada do crescimento, uma série de medidas vem chamando a atenção, sobretudo quando o assunto é a rotina do trabalhador e a geração de empregos. Desta vez, a polêmica está no debate sobre a proposta de revisão das regras da aposentadoria. Criado em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o fator previdenciário, que ainda hoje é utilizado para a definição de benefícios e pensões, surgiu como alternativa para desestimular aposentadorias precoces e permitir também a redução dos gastos públicos no setor. O fato é que quase 2 décadas se passaram, a população brasileira está vivendo mais e a perspectiva é de que, se já não havia recursos para pagar essa conta, eles, definitivamente, pelas circunstâncias, não virão esses recursos. Recentemente, a proposta de alteração nas regras da aposentadoria foi aprovada na Câmara dos Deputados. Com isso, uma nova fórmula foi estabelecida e não apenas o tempo de contribuição passa a valer para a base de cálculo. A idade dos trabalhadores também vale e aí tudo pode mudar, principalmente para quem estava ou está às vésperas de pendurar as chuteiras. O rápido envelhecimento da população traz à tona questões importantes e eu convido você a participar com a gente a partir de agora no Sala Debate. Para essa conversa, trouxemos o Dailson Portanova, ele que é advogado e diretor parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Conosco também o Roberto de Carvalho Santos, ele que é advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. E você de casa é sempre o nosso convidado. Aproveite este momento para tirar dúvidas, perguntar, enviar seus comentários sobre aposentadoria, sobre direito previdenciário. Acesse aí twitter.com, nosso perfil é o @canalfutura. Acesse também a nossa página no Facebook, facebook.com/canalfuturooficial. Está aí a nossa página para você colocar mais informações, procurar o post do programa e colocar os seus comentários. Muito boa noite, Dyson, tudo bem? Tudo bem, Brito? Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores e quem nos vê na internet, mundo afora, com o Canal Futura. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, parabenizar o programa pela pauta, porque previdência é sempre deixada de lado muitas vezes. E acho que é importante que a gente faça esse debate, até porque o direito previdenciário, muitas vezes, ele é maltratado na sociedade, né? A falta de educação previdenciária, o conhecimento das normas, o conhecimento e a importância que estabelece o direito previdenciário, como diria William Beveridge, né? Que é do berço além túmulo, ou seja, se protege a mãe quando nasce o filho, né? Com o salário maternidade e a pensão por morte, né? Então, há um envolvimento muito grande da sociedade e, infelizmente, a sociedade não se preocupa com esse direito. E, Brito, nós vemos esse debate sendo trazido agora no Congresso Nacional e, em regra, o trabalhador, o cidadão, né, nós que muitas vezes estamos desinformados do direito, nos preocupamos com a aposentadoria no dia anterior de fazer o requerimento, quando nós deveríamos nos preocupar no primeiro dia de trabalho. E isso é fundamental. Sem educação previdenciária e sem se preparar para um futuro melhor, a tendência é que a gente veja conflitos como esse, né? Reformas tão agudas quanto esta, e dificilmente se transponha isso, porque a falta de organização sobre o tema deixa a margem do social. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, agradeço também o convite, boa noite, Dyson, boa noite, telespectadores. Para mim é um prazer o Instituto de Estudos Previdenciários participar desse tipo de debate. Eu acho que o Dyson falou muito bem sobre a falta de educação previdenciária ou de cultura previdenciária que, infelizmente, nós temos. E esse tipo de debate só ajuda a enriquecer, a melhorar a nossa cultura previdenciária, que não é só para os aposentados. Geralmente, só o aposentado que se interessa pela temática previdenciária. Isso deve permear toda a sociedade brasileira, os trabalhadores. Então, esse tipo de programa, vocês estão de parabéns, só vem a agregar valor na discussão. Vamos lá, vamos rodar a primeira reportagem de hoje para aproximar esse tema de você que está conferindo o programa pela TV ou pela internet. A nova fórmula para cálculo das aposentadorias, aprovada pela Câmara dos Deputados, garante o benefício integral, sem a incidência do fator previdenciário, se a soma da idade e de tempo de contribuição der 85 para a mulher ou 95 para o homem. Para ter o benefício sem o corte previsto pelo fator, no entanto, grande parte dos segurados da Previdência terá que trabalhar mais que o necessário para se aposentar. Para isso, o novo sistema ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff.
Apesar da criação da nova regra, o atual sistema de cálculo com o fator previdenciário continua a valer e se torna facultativo, ou seja, o segurado pode escolher se aposentar pelas regras atuais ou com a nova fórmula. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, se a nova regra for aprovada, muitos trabalhadores terão a possibilidade de conseguir aposentadoria integral com menor tempo de contribuição. No caso de um homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, o achatamento em torno de 30% do benefício com o fator, como acontece hoje, não irá existir. O mesmo valerá para uma mulher com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Tanto faz a quantidade de anos. O importante é ter a soma. Essas alterações se aplicariam somente para as novas aposentadorias. Vamos lá, aproveite aí, acesse facebook.com, mande a sua pergunta, seu comentário, que nós tentaremos trazer o serviço para você. Dayson, era o momento de se rever essa questão? A gente sabe que o Brasil está aí com um histórico relacionado ao fator previdenciário. Há muito tempo, o Fernando Henrique Cardoso criou o fator para poder justamente prever as possibilidades de aposentadoria precoce, reduzir gastos, e a roda foi girando da economia, o trabalhador brasileiro foi tendo outras mudanças no mercado, o brasileiro está vivendo mais, né, coisas que já aconteceram em outros países estão acontecendo aqui, o rombo da Previdência. E aí? Bom, Brito, eu acho que é importante a gente deixar bem claro o tamanho do que é a Previdência, né? Nós estamos falando de fator previdenciário que incide especificamente ou obrigatoriamente em um único benefício da Previdência, tá? Que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Os outros benefícios, ela é aplicada facultativamente na aposentadoria por idade e na aposentadoria especial, nas aposentadorias por invalidez, pensões, etc. Não incide. Então, o que foi construído quando o governo Fernando Henrique, né, e a fórmula foi de muita inteligência do ponto de vista previdenciário, óbvio que as críticas emergiram em decorrência desse achatamento e da prospecção do aumento da vida do trabalhador e, consequentemente, para o trabalhador chegar a um patamar médio do que se chama fator neutro, ou seja, 100% da aposentadoria ou aposentadoria integral, como mostrava a reportagem, ele teria que trabalhar muito mais à medida do tempo e isso se sentiu drasticamente em 2003, quando o censo foi fechado no Brasil. E houve um acréscimo da expectativa de sobrevida que representou no cálculo do fator previdenciário uma redução de 12,5%. Ou seja, quem se aposentou em 2002 poderia chegar a um patamar de 80%, quem se aposentou em 2003 caiu para 68%. Então, ali, uma queda substancial, né? Isso, mas ali é que se começou a discutir o fator previdenciário e o quanto drástico ele seria. E esse sentimento de drasticidade aconteceu no seu ápice há 4, 6 anos atrás, quando foi aprovado no Senado Federal a derrubada do fator previdenciário vetado pelo governo Lula, pelo presidente Lula. Então, esse momento histórico, ele é de importância a ser elaborada. Por quê? Porque nós tivemos 2 anos ou 3 de queda de arrecadação por uma atitude governamental. Ou seja, nós estamos querendo recuperar o custo governamental, o custo de contribuições, e se reduziu nesses últimos 2, 3 anos exatamente as contribuições sociais. Mas você, nesse sentido, ela não é favorável a essa mudança agora? Não, eu não é que não seja favorável, ela tinha que ter vindo muito antes. Tinha que ter vindo antes. Só que houve uma desorganização, um desajuste nas relações de contemplação com o próprio fator que se retrocedeu à regra anterior. E você, Roberto, você concorda com a nova regra? Era o momento de se fazer isso ou não? Eu acho que a grande mudança que veio em 99 foi a mudança da média curta para a média longa. Antes você tinha até 29 de novembro de 99 uma média de aposentadoria que era feita com base nos últimos 36 salários de contribuição. Hoje você pega os salários que vêm desde julho de 1994 e descarta 20% dos menores salários de contribuição. Isso é mais do que justo, porque vai aproximar não só o valor da aposentadoria por tempo, mas por invalidez, auxílio-doença, enfim, todos os benefícios do que você recolheu pelo menos 80% da sua vida contributiva. Com relação ao fator previdenciário, eu sou contra, sempre fui. Pelo simples motivo, porque o brasileiro, ele não entende o fator previdenciário. É uma forma ininteligível. E essa fórmula vai mudando a cada ano, porque a gente não sabe a questão da expectativa de sobrevida. O INSS não está paramentado para fornecer essa informação, se vale a pena o segurado aposentar naquele momento ou não. Então, a grande realidade, nesses 15 anos que o fator previdenciário existiu, o brasileiro continua aposentando na faixa de 53 anos.
Ou seja, o fator não prorrogou o ato de aposentadoria. Porque é ininteligível, ninguém consegue entender, a não ser os especialistas, o que é o fator previdenciário. Eu vou pedir para a gente colocar na tela aí, quando for possível, para a equipe de estúdio botar na tela a nossa arte, para a gente poder explicar justamente algumas questões relacionadas diretamente ao fator previdenciário. Até porque a expectativa de vida do brasileiro hoje já gira na casa dos 75 anos e isso traz também uma dificuldade no entendimento dessa conta. Olha lá, o fator foi criado em 1999, a fórmula, como o Roberto falou, leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e essa expectativa de vida, né, que é talvez a informação mais abstrata nesse sentido. Homens precisam contribuir por 35 anos, mulheres por 30 anos. Vamos virar a página aí. O que é pró-fator previdenciário, né? A gente tem a economia de recursos da Previdência, trabalhadores permanecem mais tempo no mercado de trabalho, pelo menos em teoria, né? Diferentemente do que o Roberto está trazendo aqui como provocação. Um fator contra, né? Prejudica quem começa a trabalhar muito cedo e tem ali um valor do benefício normalmente menor do que aquele padrão que ele tinha ao longo da vida. Agora, na próxima página, a gente vai ver o que está sendo proposto, né? A fórmula 85-95. Ela substituiria o fator previdenciário, vocês podem até daqui a pouco explicar mais ou menos como é que isso aconteceria, e a conta passa a ser representada pela soma da idade com o tempo de contribuição, ou seja, para homens, o tempo de contribuição mais a idade deve somar 95, e para mulheres, 85. Um exemplo claro, se o homem tiver ali 60 anos, ele tem que ter contribuído por 35 anos. E por fim, o que seria a favor da fórmula, né? Beneficia trabalhadores que começam a trabalhar cedo, né, diferentemente do fator previdenciário, e desestimula a saída precoce do mercado. No intuito do que o Roberto falou, tenta fazer com que eles permaneçam além dos 50 anos, 53, 54 anos no mercado. O que é contra? Não vai se economizar tanto recurso nesse sentido, é custosa essa operação e também traz o desafio do trabalhador precisar trabalhar um pouco mais do que ele havia planejado. Lembrando a todos que o teto é aí de R$ 4.663,75. Não dá para imaginar também que a Previdência vai resolver todas as questões de um cidadão ao longo da vida. Dyson, o que você pode corrigir dessas informações e trazer aí de mais Eu quero detalhes? até fazer um gancho, assim, a gente viu aqui que a gente está fazendo ajuste fiscal, né? Eu fiz a questão e o Roberto trouxe muito bem esse equilíbrio que se busca nesta fórmula e veja a contradição. A fórmula do fator previdenciário no governo Lula, os 8 anos de governo Lula, ela economizou 10 bilhões de reais. A desoneração dos últimos 3 anos de contribuição social foram mais de 200 bilhões. O custo social foi muito maior do que o fator previdenciário. Mas é uma comparação legítima? Legítima, dá para se comparar claro, uma coisa com a outra? porque se desonerou contribuições sociais e amanhã vão dizer assim, ó, vai ter déficit na Previdência, tem déficit na Seguridade Social. De onde é que surge a desoneração das contribuições sociais? Ou seja, foi a Seguridade Social, a partir das suas contribuições, é que financiaram o crescimento, a estabilidade econômica. Agora o custo está sendo pago pelo trabalhador. Ô Brito, nós temos estatística do próprio Ministério da Previdência Social que comprova que a Previdência no ano de 2014 ela foi superavitária em 25 bilhões de reais. 25 bilhões. O fator previdenciário, segundo estatísticas aí controversas, desde a sua criação, teria economizado 55 bilhões. Tem uns que falam que é 10, outros falam que é 15, ainda não há um número fechado. Imaginemos a seguinte situação, a desoneração da folha pontual que foi feita no governo Dilma ano passado, gerou um decréscimo de arrecadação de 25 bilhões. Ou seja, se nós partirmos da estatística mais generosa, vamos dizer assim, de que o fator economizou 55 bilhões de reais, em apenas 2 anos, você deixou de arrecadar tudo que o fator proporcionou de economia. O grande problema da Previdência, que veio com a Constituição Federal de 88, é que se incluiu no bojo da Previdência benefícios não contributivos. Hoje nós temos, de fato, um gasto de 85 bilhões de reais para os trabalhadores rurais. A arrecadação no meio rural não chega nem a 1 bilhão de reais. Então, esse superávit que nós temos na Previdência dita urbana é que gera esse déficit de 50 bilhões. Mas nós não poderíamos colocar na conta da Previdência benefícios que não são contributivos. Todo trabalhador rural, quando chega aos 55 anos, mulheres 60 anos, homem, se ele for aquele de regime de economia familiar, ele tem direito de se aposentar mesmo que não tenha recolhido R$1 para a Previdência Social. Aí que está o rombo. Como é que ficaria a situação dele com a mudança da nova regra? Ele não vai ser atingido, que ele ganha um salário mínimo.
Mas o grande problema são os trabalhadores urbanos, que recolhem contribuições à vida laboral dela em cima de, por exemplo, hoje uma pessoa que aposenta com 53 anos de idade, o fator retira pelo menos 35% do valor da aposentadoria, para a mulher 40%, que a mulher é mais penalizada no fator. A renda dela pode cair quase que pela metade no momento onde justamente algumas despesas se multiplicam na casa, exatamente, sobretudo e a com relação pessoa, à saúde. Ela quer aposentar no primeiro momento. Ela tendo os 35 anos de contribuição, ela aposenta. Mesmo o fator tirando 40%, elas não têm confiança, elas não compreendem o que é o fator previdenciário. Na medida em que você cria uma fórmula mais inteligível, você completando 85 e 95, muitas pessoas vão postergar o ato de aposentação. Essa é a pergunta aqui do Natan Martins. Obrigado, Natan. Você de casa, aproveite o momento, mande sua pergunta sobre previdência, sobre aposentadoria. O segurado homem que tenha pelo menos 60 anos, mas que ao somar o tempo de contribuição e a idade, atingindo com essa nova fórmula 95, terá direito a se aposentar, por exemplo, homem com 57 anos de idade e 38 de contribuição. Bom, eu acho interessante a pergunta dele. Primeiro, vamos por partes aqui, né? Eu acho que nós temos que entender o momento dessa nossa briga, né? Só para a gente não deixar de dar uma resposta para mas até para chegar nele. Se mantivermos o sistema como está, é Natan, né? Natan. O Natan, com 38 de contribuição, 57 de idade, não se aposenta com 100%. Ele não se aposentaria com o valor integral. Isso, hoje, como a regra está hoje, certo? Bom, então para o Natan, nós temos a seguinte circunstância. Não é necessariamente a imposição da idade de 60 anos. A fórmula tem que atingir os 95. Mas ele hoje poderia se aposentar com 54 e com 35 de contribuição. Sim, mas aí ele não se aposenta com 100%. Certo? Vai aplicar o fator 35 de contribuição e 54 deve dar algo próximo a 70%. Ou seja, uma redução de 30%. E com 57 anos e 38 de contribuição? Em tese, se aprovada a lei, ele vai sair com 100%. Tá aí, Natan, dica para você, acompanhe a discussão, mais informações. Se não aprovada a lei, ele vai sair com 70% a 75%. Então veja como é importante, e até por isso que eu quis fazer aquele momento histórico do governo Lula, por isso que é importante a aprovação desta norma. E a pergunta, Dyson, entre os 3 anos que separam 54 anos dos 57, se ele quiser trabalhar 1 ano e 2 meses e falar que quer se aposentar, como é que é esse cálculo entre os 70% e os 100%? Dá para se explicar isso para o Natan? Dá, vamos lembrar a tua fórmula lá. Né? Vamos lá, vamos colocar na tela aí de novo. Primeiro, o Roberto foi muito feliz em demonstrar... A arte do fator previdenciário e a arte do 85-95. Ele foi muito feliz em demonstrar que o cálculo não é mais os últimos 3 anos. Tem muito trabalhador ainda que acha, eu vou trabalhar agora os últimos 3 anos no teto e vou me aposentar. Não é assim, né? Segundo aspecto, quando a gente vai ver... Tá lá o fator previdenciário, isso é hoje, né? Vamos avançar para a fórmula nova, não é isso? Olha, mas vamos lá. É bem simplificado, né? Não, mas aqui ali... é muito mais complexo. O detalhe do jogo aqui na fórmula 95-85 é que isto estabelece um patamar de 100% para o benefício. Ou seja, a minha vida inteira eu trabalhei ganhando R$1.000, a minha média deu R$1.000, eu vou me aposentar com R$1.000. Se nós mantivermos a regra como está, não atingir, não tem mais fórmula 95-85. Se eu ficar com a média de R$1.000, eu vou ter que trabalhar 65 anos e 38, 39 de trabalho para chegar a 100%. Então a vantagem da nova regra é essa. Outro aspecto, né? Se eu trabalhei a minha vida inteira recebendo no teto, de 94 para cá, é bom que o trabalhador saiba que ele não vai ficar no teto. A média vai dar R$4.300, R$4.400. Então já sai perdendo na média. É o teto aí, que fique claro, é de R$4.600 e alguns outros reais. 65. Aí. Então, R$65. Todos esses elementos a gente tem que ter compreensão. E aí, o meu companheiro Roberto foi muito feliz em dizer, é difícil de entender a fórmula, né? Sim. Não é só a fórmula em si, é a média. Aí, ó, 4.663,75, R$4.663,75. Você não atinge isso hoje. Não atinge. Então, existia também, além do debate da fórmula 95-85, que poderia ter sido aprovada em 2009, né? Que até o deputado Pepe Vargas, foi ministro das Relações Institucionais, tinha levado essa proposta, as centrais sindicais disseram não. Nós queremos a regra anterior, a média dos 36 meses, 100% da aposentadoria. Bom, aí perdeu tudo, né? Deixa eu trazer uma nova convidada aqui para o nosso debate, Roberto e Dyson, a Tônia Galete, ela que vai conversar com a gente pela internet, diretamente de São Paulo. A Tônia, que é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados e também professora de Direito Previdenciário. Eu acho que a conexão já está estabilizada. Tônia, muito boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, muito obrigado pela sua disponibilidade na noite de hoje. Tônia, como é que você está enxergando aí essa nova fase da discussão sobre o fator previdenciário, a Fórmula 85-95? É um momento de se discutir isso no Brasil ou poderia haver alternativas? Olha, eu acredito seriamente que já passamos do momento de uma discussão em que o fator previdenciário deixe de ser uma faca no pescoço do trabalhador. Inúmeros processos que nós analisamos, a gente verifica uma perda de até 47% no valor do benefício. E isso nós não podemos, a pretexto de manter as contas estáveis, fazer com que o fator previdenciário retire do trabalhador um valor que ele contribuiu a vida toda. Então, como é que você avalia esse momento? Porque esse argumento que você utilizou agora, de manter as contas estáveis, né, é um argumento que o governo está utilizando. A gente está passando por um ano de ajuste fiscal, corte em todos os ministérios, recuo de investimentos, a previsão do PIB negativa. Qual a mágica que se poderia fazer? Claro que essa discussão já passou do momento de existir, né, como você muito bem pontuou. Mas qual a providência que poderia ser feita que não fosse com um ajuste como esse? Pois é, eu acredito seriamente que a proposta do fator 85-95, ele seja um ponto bastante positivo para o trabalhador e para a Previdência Social. Por quê? Para o trabalhador, passa a haver uma esperança de conseguir 100% de uma aposentadoria para a qual ele trabalhou sua vida inteira. Mas essa, Tônia, me permita só uma reflexão. A gente sempre, quando procura um debate sobre Previdência, alguns especialistas, alguns críticos condenavam a necessidade de que a Previdência teria que resolver essa questão no final da jornada de trabalho, ao longo de 35 anos, que as pessoas deveriam entender que a Previdência seria um complemento daquela renda, mas não depender disso. É passível de se mudar da água para o vinho e permitir que, claro, respeitando-se o teto da contribuição, poder ter uma perspectiva mais sólida? Pois é, eu queria entender um pouco esse pensamento desses técnicos, né, desses especialistas que você citou, porque a ideia, quando a gente volta para a ideia do que é seguridade social, a gente remonta a 1941, quando William Beveridge, na Inglaterra, fez um estudo e publicou um plano chamado Plano Beveridge, em que a aposentadoria não era um complemento, e sim substituição da renda do trabalhador. Então, essa ideia é a ideia que permeia toda a seguridade social no mundo ocidental. Então, se eles estão mudando de panorama, de visão, era preciso avisar os pobres mortais. Mesmo que tardiamente, né? Exatamente, antes tarde do que nunca. Né? Temos aqui algumas perguntas, eu vou pedir para você continuar na linha com a gente, Tônia, que eu vou só trazer algumas perguntas aqui do Facebook para os nossos convidados e também estendê-lo a você. O Marcos Meira Soares pergunta aqui, Dayson e Roberto, como fica a situação dos professores, por exemplo, com a nova regra? Alguma orientação para esta categoria? O professor, ele tem direito de se aposentar com 30 anos de contribuição homem e 25 mulher, desde que seja professor do ensino infantil, fundamental e ensino médio. Vamos professor, lá, repita, por favor. 30 anos de contribuição e 25 anos, 30 anos para o homem e 25 anos de contribuição para a mulher. Desde que seja professor... ensino médio, infantil e fundamental. Professor universitário está de fora. Ok. E na Fórmula 95 e 85, ele vai ter um acréscimo de mais 5 anos no tempo de contribuição. Então, ele vai estar sujeito ao fator previdenciário, porque muitos professores acham que a aposentadoria deles é especial, que é aquela aposentadoria de quem trabalha em área insalubre. Não é. É uma aposentadoria por tempo de contribuição, tem fator. O professor ele é o mais penalizado com o fator. Mas ele pode optar? Ele vai poder optar, ele vai poder chegar até os 95 com esse acréscimo de mais 5 anos, ou 85 para a mulher, ou se sujeitar ao fator previdenciário. Okay. Então, isso se ele não começou a trabalhar muito cedo. Isso se aprovada essa regra. Se ele começou a trabalhar muito cedo, ele não faz essa soma acontecer. 95. Não faz, ele vai ter que continuar contribuindo. Bastante. É preciso sempre avaliar o que acontece. A gente tem que fazer um planejamento do que ele vai deixar de ganhar e até que ponto vai valer a pena essa lacuna, ele continuar contribuindo para o sistema e não se aposentar. Se ele recuperar essa contribuição quando ele tiver com 90 anos,
de idade, obviamente não vai valer a pena adiar tanta aposentadoria aí. Então esse é um planejamento que os professores e todo trabalhador vai ter que fazer e Tônia, continuar contribuindo ou não. Mais uma pergunta aqui da Bia, ela é professora da rede pública, tem 41 anos, obrigado Bia pela sua participação. A Bia tem 41 anos e 17 anos de trabalho. Algo mudará em relação à aposentadoria dos professores, já que mulheres devem ter 25 anos de contribuição e 50 de idade? Acho que o Roberto respondeu essa questão. 50 anos de idade só do regime próprio de previdência social, servidores públicos. Para o regime geral, basta você ter 25 anos de contribuição mulher e 30 homem. Para o regime próprio, que são dos servidores públicos efetivos, você tem que ter 25 mais 30 e 30 mais 55 no caso do homem. Mas nós não estamos falando aqui de regime próprio, nós estamos falando do regime geral, que é gerido pelo INSS. Deixa eu só botar uma palhinha aqui, né? Porque eu me lembro que no debate... Olha, agora as perguntas surgiram. Tá? Adianta vocês para a gente poder trazer aqui mais perguntas, mas diga, Dai. Se eu me lembro, o deputado Arnaldo Faria de Sá faz uma redução da idade, né, no fator e estabelece o fator neto para o professor com 5 anos a menos. Né? Então seria para o professor, a fórmula seria... 80, 90. Isso. Então também isso é importante de se dizer. Tem um acréscimo de mais 5 anos. Que na verdade ele teria o fator neutro também, um fator de 100%. Tônia, alguma perspectiva sua para onde essa discussão vai ser levada nos próximos dias, não? Olha, nós que trabalhamos com o previdenciário estamos num verdadeiro dilema, porque eu realmente acredito que haverá um veto em relação a essa proposta do fator 85-95, conhecendo o histórico da nossa atual presidente. Vamos aí tentando manter a comunicação com a Tônia, a conexão de internet. Agora sim, continuamos. Vou pedir para você retomar a sua linha de raciocínio, Tônia, que a conexão de internet ela foi bloqueada por um momento. Se você puder retomar a sua linha de raciocínio, só voltar a sua frase, por favor. Claro. Então, o que eu havia dito é que eu acredito que vai haver o veto da nossa presidente em relação ao fator 85-95, sob o pretexto, mais uma vez, de que não é o suficiente para conter os gastos da Previdência Social. Então, eu acredito que essa conversa, embora seja produtiva e interessante, vai fazer com que criemos mais uma vez uma esperança desesperançosa, porque ela não vai se formalizar. Bom, como diria alguém, né, a minha mãe, a ver, vamos aguardar e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Tônia, obrigado pela participação, pela sua conversa aqui no nosso programa. A gente conta com você numa outra oportunidade, tá bom? Claro, obrigado, um grande prazer. Até logo. Olha, tem muitas perguntas chegando aqui pelo Facebook. A gente tem perguntas do Amilze, do Marcos, do Michel, da Marta, do Valdionor. Já a gente vai trazer as perguntas no início do segundo bloco. O Sala Debate vai fazer um breve intervalo agora. Você que está aí procurando informações sobre a sua aposentadoria, está às vésperas de pendurar as chuteiras, aproveite o programa para tirar muitas das suas dúvidas. O Sala Debate volta daqui a pouco. Até já.